Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre conosco. É muito bom estar novamente aqui, apesar da distância e do fato de não estarmos juntos, mas é bom poder ter esse momento aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Deus assim o quis, estamos limitados, mas entendemos que está debaixo do controle dele. E não devemos em nenhum momento deixar de louvar e engrandecer a Deus pelo cuidado dele em nossas vidas. Gostaria de começar o nosso culto com uma oração. Pai amado, Deus eterno, obrigado, Pai, por nos reunir, mesmo nessas condições, ó Deus. Queremos enxergar as Tuas misericórdias, enxergar o Teu amor, ó Pai, nessas circunstâncias, ó Deus. Queremos ter plena certeza, ó Pai, do Teu cuidado em nossas vidas, ó Deus. E isso, ó Pai, teremos, ó Deus, a partir do momento que cremos na Tua Palavra e confiarmos no que ela tem para nós, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor, apesar de tudo que está se passando, ó Deus, o Senhor ainda assim tem falado conosco nas reuniões que temos feito, ó Pai, nas mensagens, ó Pai, que estão sendo transmitidas, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e te louvamos por esse cuidado, ó Deus. E queremos, ó Pai, nos colocar diante de Ti, ó Pai, dependentes da Tua vontade, ó Pai. O que o Senhor quiser, qual seja a Tua vontade, ó Pai, queremos estar sujeitos a ela, ó Pai. Queremos confiar que ela é melhor para nós. Sim. Então aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, a adoração de todos os meus irmãos que estão reunidos em suas casas, ó Pai. E também fala ao nosso coração, ó Deus, porque precisamos ouvir do Senhor. É o que eu desejo no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler o Salmo de número 40, dos versos de 1 a 11. Salmo de Davi, um salmo bem conhecido. Salmo de número 40, versos de 1 a 11. Eu estarei lendo, a igreja, por favor, acompanhe. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim sempre a tua graça e a tua verdade. Que texto maravilhoso. Ele possa consolar o teu coração. Que você confie nessas verdades. E vamos louvar o Senhor agora. Fonte és tu de toda a bênção. Vamos louvar. A misericórdia tua, quero em alto som louvar.
dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvá-los de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Meu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com seu sangue, ó bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor com Jesus te dou graças. O mistério da cruz não posso compreender, a agonia do Calvário. O perfeito Deus seu Filho entregou, Jesus bebeu o cálice por mim. Teu sangue lavou meu pecado, te dou graças, foi satisfeita a ira de Deus Pai. Te dou graças, teu inimigo fui, agora sento à tua mesa, te dou graças. Teu perfeito sacrifício me atraiu, teu inimigo fez amigo. Tua gloriosa graça derramou em mim, tua misericórdia é sem fim. Teu sangue lavou meu pecado, te dou graças, foi satisfeita a ira de Deus Pai. Te dou graças, teu inimigo fui, agora sento à tua mesa, te dou graças. Amado da minha alma, quero viver por ti.
satisfeita a ira de Deus Pai. Te dou graças, teu sangue lavou meu pecado. Te dou graças, foi satisfeita a ira de Deus Pai. Te dou graças, teu inimigo foi. Agora sento à tua mesa, te dou graças. Te dou graças. Teu inimigo fui, agora sento à tua mesa, te dou graças. A fidelidade do Senhor deve ser lembrada sempre, constantemente em nossas vidas. E esse hino, ele fala disso, fala da fidelidade de Deus, que Ele é fiel, que Ele não muda. E vamos louvar então, Tu és fiel. Fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu das paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel.
Obrigado, Deus, pela tua fidelidade e pelo fato de estarmos seguros em ti, ó Deus. Ó Pai, agora abre os nossos corações, ó Pai, para que estejamos atentos, ó Deus, ao teu conforto através da tua palavra. Sim. Abençoa o pastor Clodoaldo, dá a ele, ó Pai, o teu espírito e o discernimento, ó Pai, para trazer o alimento espiritual para todos nós. Sim. Te louvamos porque entendemos, ó Pai, que o Senhor está provendo todo o alimento que precisamos, ó Deus, e está cuidando de nós porque o Senhor é fiel. Amém. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos? Fiquem agora com a mensagem do pastor Clodoaldo. Até mais. Meus irmãos, uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes sobre as nossas vidas. É uma alegria poder, mais uma vez, falar com os irmãos, dirigir a palavra, refletirmos na palavra. Nós somos gratos por esse expediente virtual, mas é importante lembrar, né, que esse era o momento em que nós estaríamos na igreja realizando o nosso culto de ceia. E estamos sendo privados disso por esta circunstância que o Senhor permitiu vir sobre nós. Mas a despeito disso, é uma alegria poder falar com você e mais uma vez, não é, fazer aquilo que Jeremias fez quando ele estava passando por um momento de provações, um momento de angústia para ele, não é? Ao ver o que estava acontecendo com o seu povo, acontecendo com o povo de Israel. Ele chorou, ele lamentou aquilo e por isso que ele escreveu o livro chamado Lamentações, né? O choro de Jeremias. E naquele choro, em meio àquele choro, ele escreve lá no capítulo 3, versículo 21, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, nós devemos fazer a mesma coisa nesse tempo, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança é o Senhor, é a fidelidade dele, é o fato de nós podermos confiar nele. Nós agradecemos o período de louvor que nós tivemos com o pastor Fabrício Arriani mais uma vez e termos cantado este hino tão precioso, né, que nos lembra da fidelidade do nosso Deus. É muito pertinente para esse momento nós cantarmos exaltando a Ele, glorificando a Ele e pelo que Ele é e ao mesmo tempo trazendo isso à nossa memória, né, de que Ele é fiel e tudo isso que está acontecendo conosco faz parte da fidelidade dele para com seus filhos e para com o seu povo. Então, com este intuito de trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 125. Eu quero dirigir o seu pensamento neste texto, no Salmo número 125. Eu vou ler e convido você a acompanhar a leitura. O texto diz assim, Salmo número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Nós temos vivido dias difíceis, essa pandemia, né, que se abateu sobre o mundo nesse ano de 2020 transtornou a vida da grande maioria das pessoas no mundo. O mundo todo foi abalado e nós temos sabido disso. E uma incerteza tomou conta da vida das pessoas. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Não sabemos que tipo de legado esta situação vai deixar para este mundo. A expectativa é que depois que tudo isso passe, depois que essa pandemia passe, tudo volte ao normal, as coisas voltem a funcionar como antes.
A expectativa é que uma crise econômica vai ficar como consequência, mas com exceção disso, as pessoas esperam que as coisas voltem ao normal, que as coisas voltem a ser como sempre foi, né? Mas nós não sabemos quanto tempo isso vai levar. Nós estamos sendo duramente afetados. Mas para nós que somos a igreja do Senhor Jesus, não é apenas uma pandemia. Isso pode ser para o mundo, mas para nós que somos o povo de Deus, não é apenas uma pandemia. Para o mundo é uma questão de saúde pública. E as pessoas têm emitido suas opiniões sobre a melhor maneira de lidar com tudo isso. Alguns acham que nós devemos ter de fato uma reclusão, uma quarentena irrestrita, para que o menor número de pessoas sejam contaminadas. Outros já acham que o prejuízo econômico ele vai ser muito alto, então nós deveríamos liberar alguns setores para que possam continuar seus trabalhos normalmente. Outros divulgam que não acreditam em nada e tudo é um grande exagero, que de fato tudo está sendo resultado de um engano. E em tempos de internet nós conhecemos muitos tipos de opinião. Mas o que nós temos são pessoas lidando com questões econômicas e questões de saúde. Nós temos acesso a muitas opiniões, nós temos, por causa da facilidade que a internet nos dá, conhecido o pensamento de muita gente e basicamente as pessoas estão lidando com isso tudo, analisando do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde. Mas como fica a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio disso tudo? Como a igreja vê tudo isso? Como nós enxergamos estas coisas? Para o crente maduro, meus irmãos, para o crente maduro que confia no Senhor, nós não estamos lidando com uma questão de saúde pública. Nós, de fato, seguimos as recomendações dos órgãos de saúde, mas nós não podemos pensar que isto é uma questão de saúde apenas. Para nós, todas as questões, elas são de cunho espiritual. Tudo para o crente é espiritual. É o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é muito mais sério do que se imagina. É muito mais sério do que as pessoas podem imaginar. E alguns poderão dizer que é sério mesmo. Mas não é sério porque muita gente pode morrer. Não é por isso que é sério. Não que isso seja uma coisa sem importância, mas não é por isso que é sério. Não é sério porque um vírus pode ser mais letal do que se tem noticiado. Não é sério porque muita gente pode perder o emprego. Não é sério porque nós podemos ter uma crise econômica sem precedentes. Não é sério porque poderá haver um colapso no sistema de saúde no mundo todo e no sistema econômico do mundo. Não é sério só por causa disso, nem é sério principalmente por causa disso. Para nós, é sério o problema porque nos tirou coisas que são preciosas. Nossas reuniões de adoração, os nossos cultos foram afetados, os nossos cultos a Deus. Nesse momento era para nós estarmos reunidos realizando a ceia do Senhor. E nós estamos sendo privados de praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é nos reunir, nos congregar, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. Este é o maior prejuízo. Este é o maior prejuízo que nós temos. Não estou dizendo que nós vamos desobedecer às recomendações e vamos nos reunir independente de qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o nosso maior prejuízo é o fato de nós estarmos sendo privados de coisas que são preciosas para nós. O que nós devemos pensar é o que Deus deseja de todos nós neste momento. Por que o Deus que criou os céus e a terra e que se assenta no seu alto sublime trono e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, deixou que isso nos acontecesse? Por que o Senhor permitiu isso para o seu povo? Nós sabemos que o Senhor, ele sempre aponta para o coração dos homens. O coração é sempre o alvo de Deus.
Provérbios capítulo 17, versículo 3 vai dizer: o crisol prova a prata, o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O alvo do Senhor é sempre o coração. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10 nos diz, né, que enganoso é o coração e mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o Senhor responde no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo suas ações. Então Deus, ele esquadrinha o coração e prova o que as pessoas estão pensando para tratar as pessoas de acordo com aquilo que ele encontra no coração das pessoas. O alvo do Senhor é sempre o coração. Davi orou no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi tinha consciência de que o Senhor lida com os corações. E ele diz, Senhor, no meu coração tem coisas que nem eu conheço. Então conhece, Senhor, o meu coração, prova os pensamentos que eu não conheço. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O mesmo Davi, no Salmo 86, versículo 11, ele diz, Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ele diz, Senhor, ensina o teu caminho e eu vou andar na tua verdade e eu quero confiar somente no Senhor. Então dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A questão é o coração. Sempre o coração. Então, para nós, não é uma questão apenas de saúde pública. Para nós é uma questão espiritual. É como Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 2. Ora, nós não temos recebido o espírito deste mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, para que por ele conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos um espírito para não pensarmos como o mundo. Não recebemos o espírito deste mundo. Recebemos o espírito que vem de Deus para que por ele conheçamos aquilo que nos foi dado gratuitamente. Então ele vai dizer no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 13, disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então Deus nos deu a capacidade de analisar tudo isso que está acontecendo do ponto de vista espiritual, como é o dever de todo crente. Para nós não é como para o mundo apenas uma questão de saúde pública. E é isso que os servos do Senhor, é isso que nós como servos do Senhor fazemos. Conferimos coisas espirituais com espirituais. Não analisamos esta situação apenas como uma questão de saúde ou um problema econômico. Analisamos como um problema espiritual. É um problema muito mais sério do que é para o mundo, é para nós. Deus está nos provando. Deus está cuidando de nós, é claro, nessa situação, mas Ele não está permitindo que tudo isso aconteça só porque é uma coisa comum de acontecer desde a entrada do pecado no mundo. As doenças acometem mesmo os homens. Não é a primeira pandemia, talvez não seja a última, isso acontece mesmo, tem acontecido na história da humanidade. Não é assim que nós analisamos. É muito mais sério, é sério isso que está acontecendo. E repito, não porque pode haver muitas mortes, não porque pode haver fome. É sério porque nós temos um Deus soberano que não deixa que nada seja mero acaso na vida dos seus filhos. Nada na vida do crente é um mero acaso. É sério porque isso está revelando a fraqueza dos homens. Isso está revelando como nós estamos num mundo confuso, como nós estamos num mundo que não sabe o que fazer. Nós estamos vendo um mundo sem recursos. E, ironicamente, justo numa época em que nós estamos desfrutando de tantos avanços tecnológicos, tantos avanços nas áreas de pesquisa, nas áreas da saúde, um mundo que havia se tornado tão pequeno, dada a facilidade que estávamos tendo de nos locomover de um país para o outro, de um continente para o outro, um mundo onde as informações estão à mão das pessoas. Basta um celular e a janela do mundo se abre na mão das pessoas. E justo nessa época de tantos avanços, nós nos mostramos primitivos. Revelamos que nada sabemos. Quem sabe o que está acontecendo?
Quem sabe o que está acontecendo no mundo? Se olharmos pelas lentes das Escrituras, nós vamos ter duas certezas. Duas certezas quando nós olhamos o mundo pelas lentes da Palavra de Deus. Nós temos duas certezas. A primeira, há um Deus bondoso fazendo com que tudo isso aconteça. Deus não está alheio disso tudo. Ele é o principal sujeito de tudo o que está acontecendo. E isto traz glória para Ele. Isso traz glória para o seu nome. Essa é a primeira certeza. Temos um Deus sentado no seu trono soberano, conduzindo todas essas coisas. E a segunda certeza que nós temos é um homem mau agindo no meio disso tudo. Um homem mau agindo no meio disso tudo. Agora, por que nós podemos ter estas certezas? Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Vamos nos lembrar um pouco de quando o Senhor Jesus veio a este mundo, quando ele chegou aqui, como foi sua vida aqui? Ele veio porque Deus é amoroso. Deus enviou seu Filho a este mundo. O Deus amoroso, misericordioso, cheio de graça, entregou seu Filho, enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então tudo o que estava acontecendo com Jesus, quando ele veio a este mundo, era o resultado do amor de Deus. Mas nós sabemos que Jesus sofreu também. Ao mesmo tempo em que a vinda de Jesus foi a demonstração do grande amor de Deus, nós sabemos que Jesus sofreu ao máximo a maldade e a injustiça dos homens. Ele foi preso por meio de uma traição. Judas, o seu amigo, a quem ele havia escolhido, que fazia parte do grupo dos 12 discípulos, o vendeu por 30 moedas de prata. Jesus foi preso à noite, porque Judas o entregou, foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote em Israel naqueles dias. Na casa de Caifás se reuniram os principais sacerdotes e todo o sinédrio para julgar Jesus, e o sinédrio existia justamente para garantir que houvesse um julgamento justo. O sinédrio era composto por 71 homens, incluindo anciãos, escribas e o próprio sumo sacerdote. O número era de 71, um número ímpar, para que sempre houvesse uma maioria, não houvesse empate. E eram homens que haviam sido treinados para fazer um julgamento justo. Então, se alguém estava diante do sinédrio, estava no melhor lugar que poderia estar para receber um julgamento justo. E estar no sinédrio, para ser julgado pelo sinédrio, era ter garantias. Primeiro era ter a garantia de um julgamento público. Na reunião do sinédrio para julgar uma questão, o julgamento era sempre feito com as portas abertas para que fosse testemunhado por quem quer que fosse, quem quisesse. Era a primeira garantia, um julgamento público. Segundo, havia uma garantia de defesa. A pessoa poderia fazer sua própria defesa das acusações que recebeu, ou então ter testemunhas de defesa. E era garantido que o testemunho deveria ser de 2 ou 3 pessoas. Deveria haver 2 ou 3 testemunhas. E então o falso testemunho naqueles dias era um crime muito grave. Se ficasse comprovado que alguém deu um falso testemunho, a pena era trazida sobre a pessoa que deu o falso testemunho. Então se a acusação poderia levar, por exemplo, o apedrejamento, aquele que deu o falso testemunho receberia o apedrejamento no lugar da pessoa contra a qual ela deu o falso testemunho. Para que não houvesse testemunhas mentirosas, Deus estabeleceu isso. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 19 e Deuteronômio capítulo 17. E aquele julgamento do sinédrio deveria levar 3 dias. No primeiro dia começava o julgamento e os membros do conselho então poderiam dar o seu parecer. O segundo dia era um dia de jejum, onde eles ficavam somente refletindo sobre o caso. Eles tinham um dia todo para ficar de jejum, onde eles poderiam gastar todo o seu pensamento refletindo sobre aquela questão. Então por isso que eles não paravam nem para comer e nem para beber, para que a atenção não fosse desviada. E se alguém tivesse votado por condenação, depois de um período de reflexão, ele poderia retirar, mudar o seu voto. Mas se ele votou por condenação, se ele votou por absolvição, ele não poderia mudar o seu voto. Porque isso tudo era feito para garantir que houvesse um julgamento justo e um inocente não fosse condenado por engano ou injustamente. E o sinédrio nunca deveria fazer um julgamento num dia de festa. Nunca, num dia de festa como na Páscoa, por exemplo.
Os juízes nunca deveriam receber suborno. Está escrito em Deuteronômio capítulo 16. E então o Sinédrio se reuniu para fazer o julgamento de Jesus. E o que aconteceu? Aquilo que existia para garantir um julgamento justo, realizou o julgamento mais injusto da história da humanidade. Nunca haverá um julgamento tão injusto quanto foi o julgamento de Jesus. O Sinédrio, ele violou todas as regras no julgamento de Jesus. Foi, de fato, uma reunião recheada de injustiças. O Sinédrio usou de suborno para prender Jesus, pagando 30 moedas. A liderança de Israel, pagou 30 moedas de prata para ter Jesus. Eles usaram de falsa testemunha para acusar Jesus, está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 59. Ele fez um julgamento à noite, quando o julgamento só poderia ser feito durante o dia. Ele fez o julgamento durante a Páscoa, o que era proibido pela lei. Ele fez o julgamento em um dia, quando deveria ser em 3 dias. Então, o julgamento mais injusto da história aconteceu. E o único homem perfeitamente inocente foi julgado neste julgamento. O único que nunca pecou estava diante de um tribunal que quebrou todas as regras para que este homem justo fosse condenado. Além disso, teve política envolvida. Nós sabemos que Jesus ele foi levado para Pilatos, e Pilatos, que era o governador romano ali, naquela região, na Palestina. E eles disseram para Pilatos: este homem está pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César. Uma mentira, acusação mentirosa. E está dizendo que ele é o Cristo, o rei. Então eles estavam usando de política para que Jesus fosse condenado. Pilatos, por sua vez, ele enviou Jesus para Herodes. E Lucas vai dizer que Herodes e Pilatos estavam brigados, havia uma inimizade entre os dois. E Jesus foi usado para que um agradasse o outro. Pilatos mandou Jesus para Herodes, Herodes depois devolveu Jesus para Pilatos, e o texto vai dizer lá em Lucas que os dois fizeram amizade de novo. Fizeram as pazes. Então Jesus, ele foi um instrumento político para que 2 poderosos ali atendessem seus próprios interesses. Então o que isso nos ensina? Que nós vivemos num mundo injusto, cheio de maldade e cheio de mentiras. Isto é o coração do homem, isto é a humanidade. Mas em tudo o que estava acontecendo com Jesus, também estava sendo demonstrado o maior amor que o mundo já viu. A maior demonstração de amor que este mundo já viu estava sendo demonstrada também no julgamento de Jesus, porque ele estava se submetendo perfeitamente à vontade de Deus. Cada passo que o nosso Senhor Jesus estava dando ali havia sido determinado pelo nosso Deus. Jesus caminhou para a cruz como um cordeiro manso. Ele não abriu a sua boca. Ele fez tudo em submissão à vontade do seu Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós temos a cruz. E o que foi a cruz? A cruz foi o ápice da demonstração de como os homens são maus. Como este mundo é injusto. Um julgamento injusto, um arranjo político e a condenação de um justo inocente. Mas a cruz também foi o ápice da demonstração do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de haver Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vemos o amor de Deus e a maldade do homem no mesmo ato. Só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então é o que nós estamos vendo nesses dias. Nós podemos afirmar que o Deus soberano está amando seus filhos, cuidando da sua igreja, ao permitir que tudo isso aconteça. Mas podemos dizer também que nós estamos sofrendo a maldade e as injustiças dos homens. Certamente há bastidores por trás disso tudo que nós não sabemos, e graças a Deus que nós não sabemos, porque se nós soubéssemos, nós sofreríamos mais ainda. Então esse é o sistema do mundo.
E sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso não há verdade, não há bondade, não há justiça no mundo. O mundo, de fato, é o que a Bíblia ensina, um sistema. E um sistema baseado em mentiras, em injustiças e maldade. Então nós só temos uma esperança. O Senhor nosso Deus. Só temos o Senhor para confiar. Só Ele é digno da nossa confiança. Só Ele. E é disso que fala o Salmo 125. É mais um salmo que faz parte do conjunto dos salmos, chamados de salmos cânticos de romagem, né? Salmos de romagem, ou cânticos de degraus, cânticos de ascensão, ou cânticos do peregrino. Salmos de peregrinação. Eu gosto dessa expressão, salmos de peregrinação, porque nos lembra que nós somos neste mundo aqui peregrinos e forasteiros. É mais um salmo que o peregrino cantava quando ele estava a caminho de Jerusalém, a cidade de Deus. E se aplica a nós que estamos na mesma situação nesse mundo aqui. Enquanto nós estamos caminhando para o santo céu de Deus, nós somos chamados a confiar exclusivamente no Senhor. Os que confiam no Senhor. Nós não sabemos quem é o autor deste salmo aqui, mas nós podemos compreender sua mensagem pela orientação, pelo poder do Espírito Santo em nós, e uma dos ministérios do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade, como o Senhor Jesus nos disse lá em João capítulo 16. Ele nos ajuda a compreender a verdade, ele nos leva, nos conduz a toda a verdade. Então, na dependência do Espírito Santo, nós podemos compreender a mensagem do salmo. Então este salmo ele nos ensina que aqueles que confiam no Senhor se tornam inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então ele compara a confiança no Senhor com o monte Sião. O monte Sião era uma referência à própria cidade de Jerusalém. Esse monte ele ficava na parte sul da cidade de Jerusalém e era um símbolo de firmeza e segurança para os judeus naqueles dias. Então ele diz que o peregrino que confia no Senhor, não importa onde ele esteja, ou em que circunstância ele se encontre, ele será inabalável, porque a sua confiança está no Senhor. Não por causa dele próprio peregrino, mas por causa do Senhor em quem ele confia. Ele confia num Deus que nunca se abala. E ele mesmo então é comparado ao monte Sião. E a palavra Senhor aqui no hebraico é Jeová. É aquele que é poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que se assenta no seu trono de glória, de onde ele governa toda a terra. E se o peregrino põe a sua confiança no Senhor, então ele permanecerá para sempre, o que significa que ele é perseverante. E este é o desafio para nós nestes dias, sermos perseverantes. Estes dias, meus irmãos, eles podem ser uma tentação para nós, uma tentação. Alguns podem perder sua fé, podem naufragar na fé, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Alguns podem se acostumar com um estilo de vida que não é de alguém que confia no Senhor. Alguns podem cair no engano de que a igreja, se reunir na igreja, é uma coisa opcional. Não seja tentado a isso. Isso aqui vai acabar. Isso aqui não vai durar, não. Daqui a pouco nós esperamos voltar e não vai ter transmissão todo domingo, não, ao vivo. Nós podemos gravar e disponibilizar depois. Mas isso aqui, nós esperamos, tem um prazo limitado. Mas alguns podem gostar disso. Podem gostar de uma vida cristã sem compromisso com a igreja. Podem gostar da ideia de que um crente, ele não precisa ir à igreja. Ele não precisa se reunir. Nós podemos ser tentados a isso. Mas o texto está dizendo que o que confia no Senhor, ele é como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ele não se abala. Então o que confia no Senhor, o que ele recebe? Ele faz uma afirmação no versículo 1, e depois ele fala o que recebe aquele que confia no Senhor. O que recebe aquele que põe a sua confiança única e exclusivamente no Senhor. Aquele que é comparado ao monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que ele recebe? Primeiro, meus irmãos, ele recebe a proteção do Senhor. É o que ele diz no versículo 2.
Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então ele diz que assim como aqueles montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo desde agora e para sempre. O ponto mais alto do Monte Sião, ele fica a 65 metros mais baixo que o Monte das Oliveiras, que está lá perto. E a 76 metros aproximadamente de um monte chamado Monte Scopus. Então os montes ao redor de Jerusalém são mais altos do que ela. São montes onde você subindo lá, você pode observar a cidade de Jerusalém e ver a cidade toda de uma forma muito clara. O Monte Scopus recebeu esse nome justamente porque a palavra Scopus significa observar. É de onde nós tiramos, por exemplo, telescópio, que significa observação à distância. Microscópio significa observação de coisas pequenas, coisas micros. Conta-se que os judeus, quando os romanos às vezes os impediam de entrar em Jerusalém por algum motivo, eles então subiam no Monte Scopus para poder ficar observando a cidade, apreciando a cidade, porque eles não podiam entrar lá quando os romanos os impediam, então eles subiam lá e ficavam lá, como se matando a saudade da cidade, olhando-a pelo menos lá do Monte Scopus. Então isso significa, quando ele diz aqui, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, ele se acampa ao redor do seu povo. Significa que Deus olha o seu povo de cima para baixo. Ele pode contemplar tudo o que está acontecendo com o seu povo. Nada escapa à sua vista. Ele é um vigia do seu povo. E como os montes, ele é o guarda de Jerusalém. Ele é o guarda do seu povo. Ele não deixa o cuidado sobre o seu povo. Como a gente viu no Salmo 122, ele é um guarda que não dormita, que não se deixa vencer pelo sono. É por isso que Jesus disse que ele sabe de tudo o que nós temos necessidade antes mesmo de nós pedirmos a ele, em Mateus capítulo 6, versículo 8. Ele sabe de todas as coisas, porque ele nos vê de cima para baixo, ele nos observa com cuidado. É como Davi escreveu no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas. Já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não o posso atingir. Então Davi está dizendo, Senhor, o Senhor cuida de mim de uma tal forma, o Senhor sabe tudo a meu respeito. O Senhor conhece os detalhes da minha vida, o Senhor conhece a palavra que eu vou dizer antes mesmo dela chegar à minha língua. E o Senhor me cerca por detrás, por diante, sobre mim, o Senhor põe a sua mão. Então o Senhor, ele cerca o peregrino que confia nele. Ele cuida do peregrino que confia nele. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor faz com os seus servos. Ele os cerca, por detrás, por diante, sobre eles ele põe a sua mão. Então aí a pergunta, como alguma coisa pode atingir aquele que confia no Senhor? Como é que alguma coisa vai atingir ele se o Senhor o cerca por detrás, por diante, se o Senhor sobre ele põe a mão dele? Como diz o Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Os livra. Como alguma coisa pode atingir aquele que confia no Senhor? Como alguma coisa pode atingir aquele que teme o Senhor? E acampar ao redor, como diz o Salmo 34, versículo 7, significa encurvar-se sobre. É como se Deus usasse o seu próprio corpo como proteção. É como se ele usasse o seu próprio corpo como um escudo. Significa cercar, proteger. Então aquele que confia no Senhor tem a proteção do Senhor à sua volta. O que poderá atingir aquele que confia no Senhor? Nada poderá atingi-los, visto que quem os protege é o Senhor.
O mesmo Salmo 34, no versículo 8, diz: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que tem o Senhor como seu refúgio. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, meus irmãos, isso não significa que as ameaças que estão sobre o mundo neste momento não podem nos atingir. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos esta ameaça, temos a ameaça de um vírus, temos a ameaça da maldade dos homens com seus interesses pelo poder, temos a ameaça dos oportunistas. Porém, quando isso porventura chega a um filho de Deus, não significa que ele foi atingido. O Filho de Deus nunca é atingido, senão estas passagens não são verdade. O que confia no Senhor nunca é atingido. É isso que Deus afirma. Nunca é atingido. Porque o Senhor está ao redor dele, como os montes estão ao redor de Jerusalém, porque o Senhor o cerca por detrás, por diante, e sobre ele põe a sua mão, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Então, quando isso chega ao peregrino, quando alguma coisa chega naquele que confia no Senhor, tem outro significado. Não significa que ele foi atingido. Quando acontece com alguém deste mundo, então este alguém foi atingido. Mas quando acontece com o Filho de Deus, ele não foi atingido. Ele foi ministrado pelo Senhor. O Senhor que o cerca está provando o coração do seu filho, do peregrino, daquele que confia nele, do justo. O Senhor está esquadrinhando o seu pensamento. O Senhor está amando e lidando com ele no seu coração. Para aquele que confia no Senhor, tem um significado diferente. E é por isso que ele não se abala. E é por isso que ele permanece para sempre. E o verbo abalar aqui no versículo 1, ele significa ficar agitado, ficar andando de um lado para o outro. Não, se ele confia no Senhor, ele não se agita, porque é o Senhor que está cuidando dele. É o Senhor que está no controle sobre a vida dele. Então nós só podemos confiar no Senhor, porque só Ele pode nos proteger. Ora, muitos dizem que confiam no Senhor, mas não se aquietam. Não se aquietam. Dizem que confiam no Senhor, mas ficam agitados. Ficam olhando os noticiários e se apavorando diante de cada notícia. Num pessimismo sem tamanho. Compartilham publicações mesmo sem saber se elas de fato são verdadeiras. Revelam corações ansiosos. O que confia no Senhor não é agitado. Ele se aquieta. Ele não se abala. Lembramos novamente do Salmo 46. Né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A confiança tem a ver com domínio próprio. Se o Senhor diz que é para ficarmos quietos, fiquemos quietos. Fiquemos quietos. Exerçamos domínio sobre os nossos impulsos e fiquemos quietos. Por que o Senhor quer que nós fiquemos quietos? Porque Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por que Ele nos diz isso? Porque para nós o problema não é o mesmo problema que é para o mundo. Para nós o problema não é uma pandemia. Para nós não é um vírus que pode matar. Eu acompanhei um debate de especialistas, irmãos. Acompanhei um pouco. Essa semana, médicos, cientistas discutindo e aconselhando sobre o que fazer nessa situação. E eles não puderam apresentar uma solução. Um deles chegou a dizer que nós temos que agora fazer valer aquilo que um dos maiores cientistas que o mundo já produziu, Charles Darwin, ensinou. Darwin disse que na natureza não sobrevivem os mais fortes, mas sim os que melhor se adaptam, essa pessoa afirmou. Então ele disse, nós temos que nos adaptar a essa nova situação. Quem melhor se adaptar é quem tem mais chance de sobreviver. E o outro disse, esse problema vai atingir a todos. Não podemos fazer nada. Até mesmo os ricos estão em dificuldades. Mesmo podendo pagar os melhores hospitais, nada poderá ser feito porque não haverá leitos para todos, alguém afirmou.
Então, em suma, a conclusão que estes especialistas chegaram foi: fique em casa, lavem as mãos e usem álcool gel. Qual é a novidade? Qual é a novidade? Foi o melhor que eles puderam fazer. É certo que é até onde eles mesmos podem chegar, não dá para esperar mais, porque para eles o problema é uma doença, não podemos esperar outra coisa. Mas para nós não. Para nós o problema é outro. É outro. É irônico, meus irmãos. É irônico, não é? Mas eu li também uma notícia de que os países estão brigando por causa de máscaras. Máscaras. Acusações estão sendo feitas. A França, a Espanha, a Alemanha estão acusando os Estados Unidos de pagar para que carga de máscara que deveria sair da Ásia e ir para a Europa sejam desviadas para ir para os Estados Unidos. Meus irmãos, o mundo que já guerreou por causa de terra, o mundo que já guerreou por causa de ouro, o mundo que já guerreou por causa de petróleo, está discutindo por causa de um pedacinho de pano, de algodão. Isso humilha o ser humano. Isso humilha o ser humano. É a que ponto nós chegamos? E os interesses, cada um pensando no seu lado. Um egoísmo tamanho. O que é a vida? O que é a vida? Para este mundo que nós estamos vivendo? A que ponto nós chegamos? Com tanta tecnologia, com tanta coisa cara, com tanta coisa de um custo elevado, nós estamos brigando por causa de um pedacinho de tecido de algodão. O mundo está brigando por causa disso. Como Deus, nosso Deus é. Como Ele reduz o ser humano. Por isso que para nós o problema é espiritual. O Deus em quem nós confiamos nos trouxe até aqui. Ele está provando a nossa fé. E Ele quer que nós confiemos nele, porque Ele vai nos proteger. Porque os que confiam no Senhor, Ele se acampa ao redor deles. Ele os protege, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Segundo, o que recebe aquele que confia no Senhor? Ele recebe livramento. No versículo 3 está escrito assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Cetro dos ímpios aqui significa um poder dominante. Nós não podemos achar que nós não estamos sob o domínio de ímpios nesse mundo aqui. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós compreendemos isso. Israel muitas vezes esteve sob o poderio de nações ímpias. E é sobre isso que o versículo 3 se refere. Quando o povo de Israel desobedecia o Senhor usava nações ímpias como uma vara de disciplina sobre Israel, como uma correção sobre eles. Então o cetro é símbolo de poder, era o símbolo de um poder ímpio que vinha sobre Israel. É isso que diz Isaías capítulo 14, versículo 5. Lá Deus fala com Israel e Deus diz que aquelas nações que estavam dominando sobre Israel, Deus as tiraria, Deus livraria Israel daquele domínio. Então lá no capítulo 14, versículo 5, Deus fala inclusive no passado, ele diz: quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Então haviam nações e Deus diz: essas nações não estarão sobre vocês para sempre. Eu permiti que vocês estivessem sob o domínio delas, mas eu vou quebrar a vara destes perversos, eu vou destruir o cetro destes dominadores. Então o contexto é uma promessa lá em Isaías capítulo 14 de que Deus livraria Israel das nações que os oprimiam. Deus permitiu que aquelas nações dominassem sobre o seu povo, mas aquilo não ficaria para sempre. Ele poria fim naquele domínio. Então o salmista diz aqui: o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre sobre a sorte dos justos. Deus permite que os ímpios dominem seu povo, mas promete que esse domínio não permanecerá para sempre. Assim é o peregrino. Assim somos nós.
O peregrino está numa terra que não é a sua. O peregrino está num lugar dominado por ímpios. O peregrino está num lugar onde os ímpios tomam decisões e ele sofre os efeitos destas decisões. Ele está sujeito a isso. E ele sofre com isso. E assim é a igreja neste mundo, meus irmãos. A igreja não é daqui, nós não somos daqui, nós estamos num lugar dominado por ímpios. Eles tomam decisões que nos afetam. E o Senhor promete, o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre. E por que o Senhor vai fazer isso? Porque Ele não permitirá que o cetro dos ímpios, o domínio dos ímpios sobre o seu povo seja prolongado. Por que Ele não vai permitir isso? Ele diz no versículo 3, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Isso aqui é o livramento do Senhor. Deus promete limitar as ações do ímpio para que seus filhos não estendam a mão à iniquidade. Isso é o cuidado do Senhor. É como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, usando o apóstolo Paulo, que Deus é fiel e não permitirá que seus filhos sejam tentados além de suas forças, mas junto com a aprovação enviará o livramento para que eles possam suportar. Deus não permite que a aprovação seja além das forças dos seus filhos. Aquele que confia no Senhor vai ser provado, mas não além de suas forças, porque Deus põe limite no mal. Ele limita. Junto com a aprovação, Ele envia o livramento para que nós possamos suportar. É a promessa dele. Ele envia o livramento. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ele promete isso aqui. E por que ele faz isso? Porque ele diz que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos? E ele diz, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Para que nada leve o justo a pecar contra ele. Ele limita o mal para que nós não caiamos em tentações. Nós estamos aqui neste mundo sob o domínio de ímpios. Atitudes são tomadas, é certo, visando proteger vidas. É a intenção, pelo menos é o que se promulga, não é? O que se divulga. A intenção sempre é proteger vidas. Mas junto disso há oportunistas. Junto disso há jogos políticos. Junto com isso há muita injustiça e maldade. Exatamente como aconteceu nos dias de Jesus. Exatamente como aconteceu com Jesus. E nós não podemos esperar que coisas diferentes aconteçam conosco. A igreja não pode esperar que seja diferente com ela, porque Jesus disse em João capítulo 15, ele advertiu seus discípulos dizendo que nós seríamos tratados como ele foi tratado. Se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vós, ele me odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. Então nós estamos num mundo mau, cujo sistema é mentiroso. Meus irmãos, isso não significa que tudo que as pessoas estão falando nesses dias, essas pessoas, esses que aparecem, estão mentindo conscientemente. Quando nós afirmamos que nós vivemos num mundo cujo sistema é mentiroso, nós estamos dizendo que tudo que a pessoa vai ali e diz, ela está conscientemente mentindo. Ainda que isso possa acontecer. O que significa é que o sistema pelo qual este mundo funciona é um sistema mentiroso. E por isso que nós não temos nada seguro para confiar. Nada seguro. E consola-nos saber que o Senhor limita o mal neste mundo. Consola-nos saber que isso tudo que acontece nesse mundo é limitado pelo Senhor nosso Deus. Ele não deixa que os cetros dos ímpios que dominam este mundo, não é, permaneça sobre a sorte dos justos. Ele não permite que os justos sejam levados a pecar, para que os justos não estendam a mão à iniquidade, para que nós não hajamos como este mundo age. Deus limita o mal para que nós não precisemos agir como o mundo age. O mundo é que estende a mão à iniquidade. E o justo não. Deus limita o mal para que isso não aconteça com os seus filhos, não aconteça com aquele que confia nele. Sabe por quê?
Este é o maior perigo para o justo enquanto ele está peregrinando nesse mundo. O nosso maior perigo não é a ameaça de um vírus. O nosso maior perigo não é uma crise econômica. O nosso maior perigo não é uma crise de emprego. O nosso maior perigo é, em meio a esta provação, nós estendermos a nossa mão para a iniquidade. Corremos o risco de abandonar a nossa confiança no Senhor e agir como este mundo está agindo. A iniquidade aqui, irmãos, estender a mão à iniquidade não são somente aqueles pecados evidentes. A iniquidade aqui significa abandonar a confiança no Senhor e confiar no que o mundo está confiando. Essa é a pior coisa que pode nos acontecer. É nesta situação nós agirmos exatamente como aqueles que não têm o Senhor. Nosso maior perigo é confiar nas coisas que o mundo confia. Isso é a pior coisa que pode acontecer com a igreja. E há um grande perigo para a igreja nesses dias. Nós nos acostumarmos às coisas deste mundo aqui. Acharmos que podemos viver como o mundo está vivendo, né? Nós não podemos estender as nossas mãos para a iniquidade. E o Senhor então promete o livramento. Promete o livramento. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para muitos crentes, irmãos, quando passam por perigo e depois eles se veem livres, eles logo dizem, o Senhor me livrou. Foi um livramento. Por exemplo, um acidente de carro ou uma doença grave, então eles dizem com alegria, foi um livramento do Senhor. O Senhor me livrou. E é verdade, irmãos, a gente pode dizer que o livramento do Senhor inclui isso, né? E essas pessoas entendem que o grande livramento é o fato do Senhor ter poupado suas vidas físicas. Passei por um acidente grave e sobrevivi. Passei por uma doença grave e sobrevivi. Que livramento que o Senhor me deu. E as pessoas reduzem o livramento à proteção da vida física. Mas aí eu pergunto, o que a morte pode fazer com alguém que confia no Senhor? O máximo, como alguém disse que a morte pode fazer com alguém que confia no Senhor, é entregar ele para Jesus. É entregá-lo para o Senhor. Então, o pior não é o que pode acontecer com o corpo. É assim que o mundo pensa. É assim que o mundo está olhando para isso tudo. E nem poderia ser diferente, obviamente, para o mundo, né? O mundo está olhando com os olhos que ele possui mesmo. Está olhando apenas para a saúde do corpo. Mas para nós não é assim. Para aquele que confia no Senhor não é assim. Para aquele que confia no Senhor, o maior livramento não é o Senhor poupar a sua vida física. O maior livramento é o Senhor limitar o mal que vem sobre nós. Porque quando o Senhor faz isso, Ele está nos livrando de pecar. Ele está nos poupando de precisarmos estender, como se fosse uma necessidade, estender a nossa mão à iniquidade. E é por isso que a nossa oração deve ser, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixe que esta situação nos tente e nós cheguemos a cair. E assim estendermos a nossa mão à iniquidade. E assim agirmos como o mundo age. Confiar do mesmo jeito que o mundo está confiando. Naquilo que o mundo está confiando. Para nós o problema é outro. Porque nós temos o Senhor. Nós confiamos no Senhor. Então, aquele que confia no Senhor, ele recebe o livramento. Para que ele não estenda a mão à iniquidade. Para que ele possa suportar as provações. E não peque em meio a elas. Terceiro, o que recebe aquele que confia no Senhor? Aquele que confia no Senhor, ele recebe benignidade da parte do Senhor. No versículo 4 tem uma oração aqui, né? Ele diz, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então o salmista faz essa oração, ele pede ao Senhor que o Senhor faça o bem àqueles que são justos, né? Aqueles que são bons e são retos de coração. Ele sabe que o Senhor olha para o coração deles. E quem são os retos de coração? São aqueles que confiam no Senhor, são aqueles que são o povo do Senhor, como diz o versículo 2, são aqueles que são os justos, como diz o versículo 3.
Então ele pede que o Senhor faça o bem sobre eles. Agora, nós sabemos, meus irmãos, o que significa o bem para aqueles que amam a Deus. O bem para aqueles que amam a Deus é a formação do caráter de Deus em nós. É o fato de Deus fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Faze o bem, Senhor. E o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que são bons, aqueles que são retos de coração, são aqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que o amam. Então, obviamente, ele usa todas as coisas para fazer o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. E no versículo 29, ele diz lá em Romanos: e aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que é o bem? O que é o bem para aquele que confia no Senhor? É ter um caráter aprovado. É ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, para serem conformes à imagem do seu Filho, de forma que o seu Filho Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o bem pode envolver uma proteção física. Pode envolver, mas não é somente isso. E nem é principalmente isso. Então, não é necessariamente Deus nos livrar do que pode nos acontecer, mas usar o que acontece para que nós sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo. Este é o bem para o servo de Deus. Então, não é uma questão de saúde física, mas antes uma questão espiritual. É o trabalho de Deus no coração dele, formando o caráter de Deus nele. Nós temos a certeza de que Deus vai fazer isso. A certeza de que Deus vai fazer o bem para aqueles que confiam nele, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que de antemão ele conheceu. Ele vai fazer o bem sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 32 está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho e porventura, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então a certeza que nós temos de que o Senhor vai fazer o bem para aqueles que confiam nele é o fato de que o Senhor já entregou o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Então a partir disso nós temos uma certeza: porventura ele não nos dará juntamente com seu Filho todas as coisas? Então se Deus já deu o seu próprio Filho, certamente ele não fará tudo o mais para que o bem venha para nós, para que seja para o nosso bem. É certo o que ele vai fazer. Aliás, Deus está agindo para que o bem seja feito em nós e por nós. Deus usa as circunstâncias para nos moldar à semelhança de Jesus Cristo. E é disso que nós precisamos. Esta é a nossa necessidade. É sermos como Jesus Cristo. É sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando, irmãos, assim, como o Senhor Jesus agiria se ele estivesse aqui hoje, vendo tudo o que nós estamos vendo, assistindo as notícias que nós estamos assistindo, contemplando tudo que nós estamos contemplando, como o Senhor Jesus Cristo agiria. A gente tem uma passagem bíblica que nos ajuda a perceber isso, a entender isso. Quando os seus discípulos estavam todos desesperados naquele barco lá no Mar da Galileia, achando que iam morrer em meio àquela tempestade, o que Jesus estava fazendo? Estava dormindo na popa do barco. Dormindo o sono dos justos. Era assim que ele estava lá. E eles, desesperados com a sua própria vida, eles foram acordar ele: Senhor, não se te dá que pereçamos? E ele disse: por que sois assim covardes? Por que não tendes fé? Por que vocês não confiam? Por quê? E então ele acalmou aquela tempestade, acalmou aquelas ondas, e eles ficaram estarrecidos. Para o que ele estava fazendo? Aquilo é para nos ensinar. Quando os discípulos estavam desesperados da sua própria vida, o Senhor Jesus estava dormindo no barco. Sabe o que ele estava fazendo? Se aquietando. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Esse é o bem que nós precisamos.
ser como Jesus. Ser como Jesus. Precisamos que Deus use todas as coisas para que sejamos como Jesus. E nós temos essa certeza. Ele vai usar, está usando todas as coisas para que nós sejamos como Jesus. Deus está provando o coração de muitos crentes. Está provando o coração de seus filhos. Ele quer nos moldar. O que Deus está fazendo com a sua igreja no mundo inteiro, irmãos? O mundo inteiro. A igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro está sendo afetada por essa situação. E quem está fazendo isso? Deus. Aquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu próprio propósito. Então, eles recebem o bem porque eles confiam no Senhor. Fazem o bem, Senhor, aos retos, aos bons, aos retos de coração. Então, o que recebe aquele que confia no Senhor? Ele recebe a proteção, ele recebe o livramento e ele recebe a benignidade do Senhor. E para terminar, irmãos, rapidamente, aquele que confia no Senhor recebe a paz. A paz do Senhor. No versículo 5 ele diz: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. A provação faz com que aqueles que não são salvos e porventura estão andando com salvos, se afastem. A aprovação prova se a fé é verdadeira ou não. Alguns vão se desviar para sendas tortuosas. Alguns vão receber o que os malfeitores vão receber. Vão ser tratados da mesma forma que os malfeitores, porque vão se desviar por sendas tortuosas. Mas aqueles que confiam recebem a paz. Paz sobre Israel. Aqueles que confiam no Senhor, eles vão gozar da paz. Sabe por quê? Porque eles confiam no príncipe da paz. Como nos diz Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque eles confiam no príncipe da paz, eles vão gozar da paz. Ele nos dá a sua paz. E o que ele diz, o que o Senhor Jesus nos disse lá em João capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo está atrás de uma paz nesses dias, meus irmãos. E que paz o mundo deseja? Que paz o mundo quer nesses dias? A paz da saúde, a paz do emprego, a paz de uma cura, a paz de uma vacina, a paz econômica. E a paz do Senhor não é essa. Pode incluir isso, mas não é essa. A paz do Senhor é a certeza de que Ele nos levará para junto dEle. A paz do Senhor é a paz que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. A paz do Senhor é aquilo que nos dá sobriedade, calma, paciência em um mundo abalado. Em um mundo que está numa tempestade, um mundo que está agitado. Aquele que confia no Senhor tem paz. A paz que o Senhor Jesus mostrou quando ele dormia naquele barco. Eles confiam no Senhor, então eles recebem a paz. E o que é interessante é que a ideia deste versículo aqui é: tenha paz. Tenha paz. Descanse. Descanse. Traz até a ideia de relaxe. Relaxe. Tenha paz. Porque você confia no Senhor. Se você confia no Senhor, você vai ter a paz. A paz que excede todo entendimento, que guarda a mente, guarda o coração. Tenha a paz. Descanse, relaxe. Repetindo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquele que confia no Senhor não é abalado. Não é abalado. Ele recebe do Senhor a proteção. Ele recebe do Senhor o livramento, ele recebe a benignidade do Senhor e ele recebe a paz que excede todo o entendimento. Então o que fazer? Confia no Senhor. Confie no Senhor. Relaxe. Descanse. Porque o que confia no Senhor não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém. Que o Senhor nos ajude,
Que Ele nos ajude a atravessar esses dias de uma forma que nós atravessemos, de uma forma que Ele seja glorificado, que Ele seja glorificado, que Ele seja honrado e nós possamos dar um testemunho de onde nós temos colocado a nossa confiança, no nosso Senhor, no nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é isso para nós. É o nosso Deus, em quem nós confiamos, o Jeová, aquele que criou os céus e a terra com a palavra do seu poder e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Aquele, ó Pai, que cuida de tudo o que acontece com seus filhos porque Ele os cerca e Ele os observa do seu alto e sublime trono e sabe tudo o que acontece com eles. Aquele que dá essa proteção para os seus filhos, aquele que dá o livramento para os seus filhos, aquele que faz o bem para os seus filhos e aquele que concede a paz aos seus filhos. Nós te agradecemos porque o Senhor é isso para nós. E reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza. Então pedimos, ó Pai, aumenta-nos a fé. Socorre-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Queremos recobrar a confiança no Senhor para passarmos por esses dias, ó Pai, como um peregrino tem que passar. Perseverante, Senhor, inabalável. Então cuida de nós, Senhor. Cuida dos seus filhos, cuida da tua igreja, Senhor, cuida do teu povo neste mundo, Senhor. E se alguns de nós, ó Pai, for acometido, Senhor, por esta enfermidade, Senhor, por isso tudo o que está acontecendo, ó Pai, que nós entendamos, que tenhamos um entendimento diferente do mundo, Senhor. Que para nós não é apenas uma questão de saúde, é uma questão espiritual. É um pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor cuidando do nosso coração, pastoreando o nosso coração. Que o Senhor nos dê esse entendimento, Senhor, porque nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros aqui e queremos viver assim. Então cuida de nós, Senhor, cuida dos teus filhos, que a tua paz esteja sobre nós. A minha oração, Senhor, eu a faço no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam presentes sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nesse instante ouvir uma música e nós podemos refletir nesses instantes sobre tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje à noite. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma boa semana e dizer, irmãos, estou com saudade. Estou com saudade. Esse é um meio que nos ajuda, mas não é suficiente. Estou com saudade de ver os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, irmãos.